Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu quero contar a minha história de amor, mas é de amor com uma amiga. Eu sei que as pessoas se assustam quando ouvem assim, nossa, ela vai contar a história dela de amor com uma amiga? Sim, amor de uma amiga de infância. Meu nome Olívia e o da minha amiga Amanda. Na verdade, as nossas mães eram conhecidas, mas muito menos amigas do que nós fomos. A minha mãe é Oscarina e a mãe dela era a Dona Lídia. Então fizeram uma amizade, mas muito menor do que a amizade que surgiria entre mim, Olívia, e ela, Amanda. Quanta saudade, quantas lembranças eu tenho. Quanta recordação eu tenho. Ficou essa foto. Eu me lembro até do dia que o retratista passou na nossa rua. Foi a mãe dela, a Dona Lídia. A mãe dela chamou o retratista na sua casa porque ela tinha ganhado um nenê, Henrique. O Henrique era o irmão da Amanda, pequenininho. Ele tinha meses de nascido quando o retratista passou. Então eu me lembro que a mãe dela chamou o retratista. Ele foi na casa da Amanda. A gente, para variar, a gente tava junto, eu e ela brincando. Nós éramos inseparáveis. Eu e a Amanda, Olívia e a Amanda, a gente não se separava um minuto sequer. E a mãe dela chamou o retratista para tirar uma foto que a gente chamava de retrato do bebê, do Henrique. Acho que ele tinha 3 meses de nascido, era o irmãozinho. Era uma raspinha do tacho, porque a Amanda era bem mais velha que ela. A Amanda era bem mais velha que o bebê. Ela tinha já, a essas alturas, uns 9 aninhos de idade. E o bebê tinha 3 meses. Aí a Dona Lídia chamou o retratista, fez a foto do menino, do nenê. E aí a Amanda falou assim, mãe, sabe quando a criança fica meio enciumada? Que tem um raspinha do tacho em casa? Aí a Amanda começou, mãe, tá bom, então vou fazer um retrato seu também. Só que ela era tão minha amiga, a Amanda, que ela olhou para mim e falou assim, mas mãe, eu quero com a Olívia. A mãe eu acho que ficou envergonhada, né? Porque ela era conhecida da minha mãe. Obviamente que a mãe queria fazer um retrato da família. Mas eu tive que ser inclusa nessa foto. Eu me lembro até que o retratista deu uma mãozinha. Falou, não, eu coloco uma foto a mais para a senhora. O retratista ficou depois de fazer mais serviço para ela e acabou incluindo essa foto a mais. Foi aí que nós tiramos um único retrato da vida. Único, uma só. Era tão difícil uma fotografia naquela época. Então tirei esse retrato. Eu, Olívia e a Amanda. Nós tínhamos aqui 9 anos de idade. Esse retrato, a mãe dela deu de presente para minha mãe, porque o retratista deu a foto, a minha mãe mandou colocar num quadrinho. Sabe aquele quadrinho que tem assim um tripé e a foto fica ali exposta?
pois eu guardo até hoje com muito amor, com muito carinho. E eu estou olhando para esse retrato agora. Estou olhando aquela foto. Nós duas aqui, Amanda. Eu, Olívia, e você, Amanda. Essa foto só existe pelo amor que você tinha por mim. O tempo correu, o tempo voou, passou. Amadurecemos, cada qual com a sua família. Tudo parece fazer sentido quando eu olho para essa foto, sabia? Ah, Amanda, nós somos duas meninas incríveis, como nós completávamos uma a outra. Estudamos na mesma turma, sei lá por quanto tempo. A gente não pedia, eu me lembro que a gente não pedia para cair na mesma classe, mas caíamos na mesma sala, na mesma classe. Eu sei lá se só tinha uma série. Quer dizer, eu não sei se naquela série só tinha uma classe, é isso que eu quis dizer. Mas nós caímos sempre na mesma sala. Mas eu sei também que a minha mente vai longe, sabe? Ela vai longe pensando nisso tudo, na ligação estreita que nós tivemos pela idade, pela tenra idade que tínhamos. Ah, nós gostávamos do esporte, por isso nós nos dávamos tão bem. Você lembra? Ela jogava um jogo, ela era boa, nossa! A Amanda jogava queimada, chamava queimada. Queimou. Não, ela era boa, ela tinha um corpo levinho e lépida, rápida, se desviava das bolas com uma categoria. E ela me ensinava. Depois você ficava me treinando para que eu pudesse me desviar das bolas que eram atiradas contra a gente. Jogávamos caçador, vôlei, handball, mas quase sempre em times opostos. Sabe por quê? Porque você me treinava tanto que eu fui ficando boa também. Você era melhor que eu, Amanda. Você era melhor. Mas ela foi me treinando tanto que eu fui ficando boa também. Aí o pessoal, para equilibrar o time, falava, não, eu jogo, mas a Amanda vai para um time, a Olívia vai para o outro. Eles achavam que se nós ficássemos juntas no mesmo time, ficaria mais forte. Aliás, eu aproveito o gancho para dizer que nós duas juntas ficávamos mais fortes. Ficávamos mesmo mais fortes. Tínhamos um arremesso quase mais forte do que um tiro de canhão. Tô brincando não. O negócio era exatamente assim. Principalmente na brincadeira no caçador, que era a nossa brincadeira predileta, onde dois times se enfrentavam até chegar aos últimos dois adversários, um em cada time. E adivinha quem é que ficava para o final? As duas últimas. Sempre eu num time e ela no outro time. Era uma de cada lado. Tudo bem, aquilo podia criar uma concorrência entre mim e você, Amanda. Não, nunca criou. Não havia essa disputa entre nós duas. Não havia essa concorrência. Na verdade, era apenas uma brincadeira e nós sabíamos distinguir. Estávamos em times opostos porque se exigia assim para o time ficar equilibrado. Mas até disso nós sabíamos. Era sempre muito bom eu ficar com você, Amanda, porque nós éramos, além de unha e carne, carne e unha, nós éramos muito parecidas. Nós éramos muito parecidas. Eu não estou falando assim fisicamente, não. Até eu acho que fisicamente acabamos adquirindo depois uma coisinha da outra. Mas nós não gostávamos de muitos enfeites. Lembra? A minha mãe tinha mania de fazer Maria Chiquinha, eu não gostava. Aí eu falava assim, só se a senhora fizer na Amanda. Você também não gostava. Mas às vezes, para me agradar, ela era tão minha amiga, que às vezes para me agradar, ela falava, tá bom, eu vou deixar tua mãe fazer a Maria Chiquinha em mim também. A gente não gostava, mas era para agradar uma a outra.
Que amizade. Também não gostávamos de conversa fiada. O que nós gostávamos, aí sim, era de rabo de cavalo. Combinava com duas molecas, porque nós éramos isso. Duas molecas, desportistas. Então nós adorávamos rabo de cavalo. Aquele cabelo preso com uma borrachinha, imitando um rabo de cavalo mesmo. E pronto, nós estávamos prontas para as brincadeiras, para a próxima partida. Adorávamos correr pelo pátio da escola, do colégio e nada mais. Às vezes, ainda rolava uma festinha, a qual chamávamos de reunião dançante. Aí foi um pouquinho mais avante, quando fomos ficando assim mocinhos, onde podíamos interagir um pouco mais. A gente tinha um parzinho, né? Lembra, Amanda? Eu lembro. O meu era o Jean. O Jean. E o dela era o Carlos. Era Jean e Carlos. Nós adorávamos estarmos num lugar onde os dois estivessem, porque aí rolava aquela paquera. Jamais passava pela nossa ideia qualquer outra coisa que não fosse a nossa amizade. Se o Jean implicasse com você, pronto, para mim ele morria na hora. E o Carlos, idem, para você era a mesma coisa. Teve um momento, e desse momento eu não vou esquecer, foi um pouquinho antes do Jean e do Carlos. Nós tínhamos 12 anos, que nós gostamos do Paulinho, do meu menino. Nós éramos tão amigas, mas tão coladas uma com a outra, mas tão amigas, que nós gostamos do Paulinho antes do Jean e do Carlos. E era uma paixão assim doida pelo tal de Paulinho. No início era segredo, nem eu sabia que ela gostava tanto do Paulinho, nem ela sabia que eu amava o Paulinho. Aí, um dia nós contamos uma para outra. Falamos: Paulinho é minha paixão. E você falou: Paulinho é o amor da minha vida. Amiga, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos gostar do meu menino. Mas quem é que manda no coração? Acabamos nos apaixonando. E pasme, você que está ouvindo esse meu relato, até aí nós tivemos a grandeza de entender que a nossa amizade estava acima disso. Gostamos por um tempo do mesmo menino, Paulinho. Só que houve um momento, não deu certo, obviamente que não. Eu acho que, na verdade, o Paulinho não correspondia nem à minha paixão e nem à dela. Ainda que correspondesse, não teria tido a menor importância. Houve um momento em que apareceu o Jean, eu falei: não, vou ficar com esse. E aí apareceu o Carlos e você disse: não, vou ficar com esse. Quando eu resolvi ficar com o Jean, eu estava liberando o Paulinho para ela, deu para entender? Eu fiquei assim com o Jean para liberar o Paulinho para ela. Mas ela sabia que ela não podia fazer isso com a amiga. De certa forma, ela estaria ferindo o meu coração, de algum jeito, de algum modo. Então ela teve grandeza para entender: não, deixa o Paulinho para lá. Eu vou ter que esquecer. E esqueceu. Foi para o Carlos, eu fui para o Jean. Amanda, ela era amorosa e linda. Amorosa e linda. E vivia com os dedos na boca, sempre roendo as unhas. Chegava na carne. Ela chegava a machucar o dedo. Chegava ao ponto de sangrar. Eu não sabia como é que você conseguia. Eu lembro da tua mãozinha miúda, os seus dedinhos assim, roliços, e a pontinha do dedo às vezes sangrando. Você machucava de tanto roer. Até hoje eu não sei o que levava você a fazer isso, sabe, Amanda? Mas pensando hoje, eu consigo compreender. Era ansiedade. Você tinha uma grande ansiedade. Você tinha. Você não parava um segundo. Sempre corporalmente muito agitada. Muito agitada.
Era a minha parceira predileta, preferida. Acredito que eu devia ser também. Eu não me lembro bem. Mas um belo dia, vai entender, um belo dia, olha, talvez seja esse dia o dia mais triste da minha vida. Eu me lembro que exatamente naquele dia eu dormi mais do que deveria ter dormido. Eu tinha brincado tanto na noite anterior, tanto, eu estava tão cansada. Brinquei inclusive com você, Amanda, que eu acabei dormindo mais do que deveria. E quando eu acordei no dia seguinte, férias escolares, era período de férias, era férias do meio do ano, a de julho. Eu acordei 10 da manhã, o que não acontecia. Por que eu acordava mais cedo? Eu acordava por volta de 7h30, 8 horas da manhã todo dia, porque a Amanda me chamava. A Amanda, muito rápida, como eu disse, e ansiosa, como hoje eu entendo, ela ia cedo me chamar. Então eu levantava cedo. Naquele dia não. Eu passei lotada, como a gente dizia. Eu fui até 10h15 da manhã, quando eu acordei num sobressalto, que eu passei para tomar o meu leite com Toddy, era o que a minha mãe fazia para mim, eu lembro como se fosse hoje. Era mais uma obrigação do que um prazer. Embora eu gostasse, mas a minha mãe, não, primeiro vai tomar o leite com Toddy. Primeiro leite com Toddy, eu me lembro disso. Então é por isso que virou uma obrigação. Eu me lembro que eu tomei o leite com Toddy, a minha mãe falou, lava a boca que fez bigodinho. Porque quando eu tomava o leite com Toddy, fazia aquele bigodinho, né? A minha mãe disse, vai lavar a boca que fez bigodinho. Eu fui, passei assim uma água, no tanque mesmo, no tanque, passei uma água no tanque e eu corri para tua casa. No dia mais triste da minha vida, quando eu cheguei em frente à sua casa, eu vi tudo fechado. E eu comecei a gritar, Amanda! Amanda! Ei, Amanda! E ninguém respondia. Foi quando a vizinha, Dona Lourdes, saiu e falou, oi, você tá chamando a Amanda? Hein, Olívia? Aham. Eu respondi para ela, eles mudaram. Que? Eles mudaram. A ficha demorou a cair. Mas quando a ficha caiu, eu senti uma tristeza tão profunda. Eles mudaram significava dizer que a Amanda tinha desaparecido da minha vida. Amanda, você tinha desaparecido da minha vida sem nenhuma explicação. Eu não sabia a razão pela qual você tinha ido embora. Aquilo foi um grande choque. Porque eu me senti completamente sozinha naquele momento. É bem impressionante o fato de os adultos não darem a mínima explicação para as crianças. Ninguém imagina que uma criança possa ficar chateada com o desaparecimento da sua melhor amiga. Nós tínhamos quase 14 anos. Quase 14. Você era mais que uma irmã para mim, caramba. E desapareceu. Foi exatamente assim que eu senti. Cadê a Amanda? A Dona Lourdes apenas dizia, o caminhão chegou cedinho aí, nem tinha raiado o dia. Eles se mudaram. Me recordo até agora, até hoje, da minha sensação ao lembrar daquele tempo quando a minha melhor amiga desapareceu dos meus olhos. Meu Deus, que vazio que eu senti, Amanda. Que falta que eu senti. Olha, a minha mãe não me levou ao médico, porque naquele tempo também o médico, não era só o retrato que era difícil, não era só a fotografia que era difícil, mas ir ao médico também não era brincadeira, não. Era muito difícil. E ninguém falava dessa doença chamada depressão, mas eu estive depressiva neste momento. Eu fiquei com depressão.
Fiquei. Tanto que eu emagreci, eu caí demais no meu rendimento escolar, me desinteressei pelo esporte que eu amava fazer, mas eu amava fazer com você, Amanda. Você desapareceu. Eu amava fazer com você. Cadê você que não estava mais ali? Eu cobrava da minha mãe, ela também não tinha uma explicação. Por algum motivo, que só gente adulta que sabe. Seus pais resolveram se mudar. Levaram o Henrique, teu irmão, o caçula raspinha do tacho. E você? Diga-se de passagem, o marido da sua mãe, naquele momento, era pai do Henrique, teu irmão, o pequenininho, mas não era teu pai. Disso eu me lembro. Disso eu me lembro muito bem. Mas cadê, Amanda? Fiquei doente, depressiva. Tive que me submeter a tratamento daqueles caseiros, sabe? Me lembro que a minha avó, ela fazia muito chá que ela, segundo a vovó sabia, acalmava a pessoa, ou às vezes trazia um novo alento para a vida das pessoas. Foi essa base que eu fui melhorando. E assim o tempo correu, passou. Gente, passou tanto tempo, mas tanto tempo que eu estava levando meu filho na escola. Olha quanto tempo passou. Eu tinha 13, ela tinha 13 quando do desaparecimento, tá? Então vocês imaginem. Eu estava levando o meu filho na escola, meu filho já estava com 8 anos. Então vocês calculem o tempo. Eu já estava levando meu filho na escola, meu filho com 8 anos. Quando eu olhei assim do lado, eu reconheci aquela carinha doce e meiga da minha amiga de infância. Para variar, estava com um rabo de cavalo. Eu falei, só pode ser ela. Meu Deus do céu, será? Será que é ela? 20 anos depois? 20 anos depois, será que é? Fui correndo até ela. És tu, Amanda? Eu me lembro que eu fiz essa pergunta porque nós treinávamos falar assim, parecido com os gaúchos. Eu me lembro disso devido a Dona Lourdes, a nossa vizinha, que era gaúcha. E ela tinha um jeito tão especial e particular para falar, oriunda do Rio Grande do Sul, tchê. E a gente brincava de imitar a Dona Lourdes. Aliás, foi a Dona Lourdes que me deu a notícia da tua mudança. Então eu fiz a pergunta para você: és tu, Amanda? Imitando exatamente a Dona Lourdes. Perguntei de maneira abrupta e até ansiosa, e você olhou e falou sim. Sim. Você me respondeu sim. Eu falei 20, mas eu não fui precisa. 23 anos. Agora sim, com precisão. 23 anos depois. Sim, porque quando eu tinha 13, eu estava agora com 36, 23 anos depois. Quando eu tive a confirmação, você falou assim, sim. Quando você respondeu que você era Amanda, sim, eu fiquei mega emocionado. Eu dei uma risada. Eu acho que eu dei até uma gargalhada. Meu Deus, eu não acredito, Amanda. Eu estava diante de novo da minha melhor amiga de infância. A minha irmã. A irmã que eu não tive, estava ali, na minha frente. Depois de 23 anos. Depois de ser sugada pelo mundo, eu nunca mais a tinha visto, nunca mais. E agora ela estava ali. Eu tinha levado meu filho de 8 anos na escola, ela estava ali. Mas, se eu estava mega emocionada, curiosamente a Amanda não.
Amanda, ela parecia não saber com quem ela estava conversando. E o sorriso dela não era o mesmo meu sorriso naquele momento. Ela ficou até feliz, mas obviamente que ela estava mais feliz por mim. Ela estava mais feliz com a minha empolgação. Tipo assim, nossa, como ela está empolgada e feliz. Mas ela não estava feliz por ter me reencontrado. Aliás, ela não sabia quem eu era. Não é possível. Não é possível. Ela estava feliz pela minha atitude de estar empolgada. Eu a reconheci. Eu perguntei: és tu, Amanda? Ela disse que sim. Deveria ter se lembrado da Dona Lourdes. Era assim que nós imitávamos a Dona Lourdes? Não. Ela não se lembrou. E pior, não se lembrou de mim. Até para não me deixar magoada assim de imediato, você observa que o caráter dela estava preservado. A índole estava preservada. Até para não me deixar magoada de imediato, ela começou a falar sem parar. Sabe, começou a falar sem parar, mas ela teve que falar a verdade. Porque a verdade deveria ser dita, não tinha outro jeito. Olha, eu estou realmente muito empolgada de ver a sua empolgação comigo. Eu estou até emocionada de ver a sua empolgação comigo, mas eu não... Fala, Amanda. Fala, Amanda, meu amor. Eu não sabia mais o que falar para você. Eu chamei você de meu amor, porque na verdade você é o meu amor, você era minha irmã. Você teve que ser sincera. Você olhou para mim e falou: eu não estou me lembrando de ti. Não me leve a mal. Eu sofri um acidente aos 18 anos de idade. Eu estava na garupa de uma moto de um namorado e ele caiu e eu acabei batendo com a cabeça no meio-fio. E naquela batida eu acabei tendo fratura craniana e alguma coisa se perdeu no meu cérebro. Perdi a memória. A partir desse acidente que eu tive aos 18 anos, eu tive que reaprender a andar, eu tive que reaprender a falar, até escrever. Eu tive que reaprender. E tudo mais que você possa imaginar. Tudo mais. Eu não me lembro de nada anterior aos meus 18 anos. Eu não me recordo de você. Eu fico feliz com a tua empolgação. Eu fico muito feliz, porque nunca... Quer dizer, eu me lembro dos 18 para cá. Eu estou agora com 36 anos. Eu fiz as contas e eu falei: exatamente, nós temos a mesma idade. É a mesma idade, 36. E você me falando, eu não me lembro dos 18 para cá que eu me lembro. Eu não me lembro de ninguém ter me tratado com tanto carinho, com tanto amor como você. Eu tô abismado, a gente deve ter sido muito amiga mesmo. Eu falei: mas não é possível. Não é possível que você tenha se esquecido de mim, Amanda. A gente é tão egoísta. Para prestar atenção, a gente é tão egoísta que a gente não aceita determinadas coisas. Coitada, ela tinha sofrido um acidente aos 18 anos, um acidente terrível. Teve que reaprender tudo na vida, andar, falar, escrever. Tinha esquecido tudo dos 18 para trás. Mas estava viva. Só que a gente é tão egoísta que eu não cabia em mim. Tamanha a minha frustração. Porque ela tinha se esquecido da irmã que eu era. Eu era sua irmã, Amanda. Minha irmã. Na forma de se expressar. Nós éramos irmãs. Nós mantínhamos. Esse penteado que você está usando. Esse você não esqueceu, o rabo de cavalo. Nós usávamos o rabo de cavalo
nós éramos amigas, nós jogávamos e adorávamos jogar caçador. Não diga, caçador. Que jogo é esse? Eu comecei a explicar para você como é que era o jogo que nós jogávamos e que jogávamos sempre em times diferentes. Olha, eu acredito que eu deveria estar nesse momento tendo que segurar o queixo para a boca não cair. Que coisa, que pena. Naquele momento eu só dizia isso, que pena que você não se lembra. Foi só que eu consegui responder. Como é que pode? Será, aqui um questionamento que eu faço para você que está ouvindo. Será que tudo o que nós temos mora de fato no nosso cérebro? Uma vez que ele falha o resto? Não, e a alma? Onde fica nisso? A alma mora no cérebro? São questionamentos que eu estou fazendo para você, tá? Porque ela tinha esquecido da irmã dela. Porque era o que nós éramos. As mais ligadas amigas do mundo. Que coisa, que pena. Era o que eu fiquei a repetir. Eu sei que as crianças entraram. Meu filho entrou na escola com 8 anos. Meu marido já estava na porta da escola me esperando. Mas eu não conseguia parar de olhar para Amanda e de ouvi-la com toda a minha atenção, tudo que ele estava me contando. Detalhes do acidente ainda. Não existe como eu explicar a alegria que eu senti em vê-la, apesar de ter ouvido da parte dela a história mais triste. E como era triste saber que ela não se lembrava mais de mim, gente. Você já imaginou? Pensa você reencontrar a melhor amiga, aquela que você considera a sua irmã, 23 anos depois, e aconteceu com ela o que aconteceu com a Amanda. Só que eu falei, Amanda, veja, olha, eu não vou desistir de você. Foi o que eu usei e ela começou a rir. Eu não vou desistir de você. Eu vou deixar meu endereço com você. Tá aqui meu telefone, tá aqui meu endereço. Agora sim. Nós já estávamos na época do celular. Agora já existia. Eu passei para ela o meu celular, eu passei para ela o meu nome, eu passei para ela o meu endereço, e eu quero ficar com tudo que é seu também, porque se de repente você se inibir por algum motivo e não vir atrás de mim, ou não vier atrás de mim, eu vou atrás de você. Foi exatamente o que aconteceu. Uma semana depois, quando eu vi que ela não tinha vindo à minha procura, eu fui atrás dela. E eu a encontrei num dia difícil, porque a Amanda teve que se abrir comigo. Porque, veja, ela tinha esquecido tudo dos 18 anos para trás. Portanto, se esqueceu completamente de mim. Mas o caráter dela não mudou. A essência dela, aí que tá. Então aí, talvez respondendo aquela pergunta que eu fiz, então a alma é isso, né? Talvez eu tenha encontrado a resposta correta. A alma, a cabeça dela, ela tinha mudado. Ela não tinha memória anterior aos 18 anos. Mas a alma dela não havia mudado. Ela era a mesma pessoa. E eu a encontrei num dia muito difícil, porque no dia que eu fui atrás dela, aí já entra o espiritual. É aí que entra o espiritual. Ela estava se divorciando. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Ela não veio atrás de mim. Eu falei, não vai ficar assim não. Eu não posso perder a Amanda de jeito nenhum. Amanda é minha irmã. Eu falei pro meu marido, é a melhor amiga que eu tenho. O meu marido não acreditava, porque ele viu que a reação dela, lógico, não tinha sido a mesma reação que eu tive. Poxa, mas ela não se lembra de você. Eu acho que você tem que esquecer isso. Deixa pra lá, deixa no passado. Não, eu não vou desistir da minha melhor amiga. Eu não posso abrir mão da minha melhor amiga. Única e tão somente porque ela se esqueceu de mim. Meu marido riu. Se esqueceu de você.
E ainda assim você vai insistir em quê? Eu sabia que eu não podia desistir. Aí entra o espiritual. Eu fui atrás dela. E no dia que eu fui atrás dela, uma semana depois, foi que eu descobri. Ela estava se divorciando. Puxa, ela estava vivendo um momento tão delicado, tão difícil. Ela era mãe de 2 crianças. Uma menina, Mônica, e de um menino, para quem ela deu o mesmo nome do irmãozinho, lembra? Do irmãozinho que ela tinha, Henrique. Ela deu o nome de Henrique para o menino e Mônica para a menina. E muito sofrida, porque ela estava se separando de um sujeito chamado Paulo. Eu sei que vocês já lembraram do Paulinho. Peraí, calma. O marido dela se chamava Paulo. Eles estavam se separando. E ela precisava de mim naquele dia. Porque a partir daquele dia nós começamos a construir uma nova amizade. Eu falei para ela tudo o que eu pensava a respeito da separação. Ela me relatou como era o Paulo. E eu não sei de onde veio tanta inspiração, mas eu acabei dizendo para ela coisas que realmente eu sentia, coisas que se passavam com o meu coração. E senti-me feliz por estar ao lado dela naquele momento em que ela tanto precisava de mim. Levei a ela consolo, boas palavras. Não, eu não me interferia nos sentimentos dela, nas decisões dela, mas eu levei conforto e boas palavras. Ela, naquele dia, segurou a minha mão, apertou a minha mão. Isso depois de quase 3 horas de conversa. Não foi pouca coisa, não. Quase 3 horas de conversa. Depois desse tempo, ela segurou a minha mão, olhou para mim, as lágrimas invadiram seus olhos e ela falou assim: puxa vida, você tem razão, nós somos irmãs. Eu não consigo me lembrar da nossa irmandade desde há muitos anos. Mas tudo que você fez por mim hoje, da forma como você falou comigo, sem interferir no que eu sinto, sem palpitar na minha vida, mas me abrindo os olhos, me fez realmente me sentir outra pessoa. Você é a minha irmã. E eu tomei uma decisão. Como ela tinha sido traída, ela estava em dúvida sobre perdoar, não perdoar, ficar, não ficar, separar. Eu não interferi. Eu apenas falei para ela, porque ela é minha irmã, das coisas que eu senti, da forma como eu percebia tudo. Não foi um conselho, foi uma exposição de sentimentos. E ela tomou uma decisão, a de se separar. O fez e precisou muito de mim, e nós nos estreitamos novamente. E nós passamos a frequentar de novo uma casa da outra. E tudo aquilo, toda aquela amizade da época infantil voltou com mais força ainda. E o dia que eu mostrei para ela, eu fui na casa da minha mãe buscar o retrato. O retrato, a minha mãe tinha guardado, o nosso, de quando nós tínhamos 9 anos de idade. Eu fui lá buscar. Quando ela olhou o retrato, espera um pouquinho, é preciso que eu diga uma coisa antes de tudo e mais nada. Isso demorou para acontecer pelo seguinte: é preciso que eu explique. A minha mãe não mora mais na mesma cidade que a gente. A mamãe mora numa cidade que fica a 8 horas do lugar que nós moramos. Então era difícil de eu ir na casa da mamãe. Eu tinha em mente que eu queria mostrar aquele retrato para ela. Eu falava para ela que havia um retrato. E ela dizia que queria muito ver. Só que não deu certo de eu ir para a casa da mamãe devido à distância. 3 anos depois do nosso reencontro. Observem, 3 anos depois do nosso reencontro.
Aí eu vou lá na casa da mamãe, eu trago o retrato comigo. E no dia que ela está em casa, ela trouxe os nossos filhos, agora brincavam juntos. O meu menino e os 2 filhos dela. Brincavam juntos. Enquanto eles estavam brincando, eu falei, você não sabe o que eu trouxe, eu quero te mostrar. Quando eu mostrei um retrato que nós tiramos quando nós tínhamos 9 anos de idade, ela ficou olhando, ela ficou olhando, ela ficou olhando, ela ficou olhando. E a memória dela começou a voltar, gente. Olha o que o amor, olha o que a amizade faz. Um milagre, a amizade dela começou a voltar. Nesse momento começou a voltar. Foi muito comovente. Foi muito emocionante. Porque com aquele retrato na mão, eu e ela choramos juntas. Choramos juntas. Viu o que é uma amizade? O que é uma irmandade? Tem gente que, para quem eu conto essa história, fala, não, é que a amizade de vocês não é dessa vida, não. A ligação, tem gente que diz isso, e outras pessoas que discordam. Mas tem gente que diz, não, isso vem de outras vidas. Isso não é dessa vida, isso vem de outras dimensões, de outras vidas, de centenas e centenas de anos passados. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu só sei que nós nos amamos como irmãs. Bom, agora eu vou completar a história para vocês. Então ela se separou de um senhor chamado Paulo, que nada tem a ver com aquele namorado que nós gostamos juntas lá na nossa infância. Vocês lembram disso? Quando nós tínhamos 12 anos, nós gostávamos do mesmo sujeito, que era Paulinho. Vocês se lembram? Bom, muito bem. Esse cidadão continua morando lá na cidade de mamãe, que dista da nossa 8 horas. Eu voltei na cidade da minha mãe, levei a minha irmã Amanda comigo. Fui eu, meu marido, meu filho, foi a Amanda e os filhos, fomos até a nossa cidade, porque lá, de acordo com o próprio médico, uma vez que o retrato tinha feito uma abertura no cérebro dela, aquilo poderia ajudá-la a recordar. E de fato, ela conseguiu se lembrar de muita coisa. E nós encontramos lá o Paulinho. O Paulinho aquele que nós gostamos, lembra? Quando a gente tinha 12 anos de idade. Olha o detalhe. E isso faz dessa história ainda mais rica em conteúdo e mais impressionante, porque essa história ela é impressionante. Aí nós encontramos o Paulinho, de quem ela não se lembrava em hipótese alguma. Tá? Nós encontramos com o Paulinho. Esse Paulinho, a mesma idade nossa, tá? A idade dele regulava exatamente com a nossa. Para ser sincera, esse Paulinho tinha até 6 meses menos que a gente. Ele era até mais novo que nós duas. Então a gente reencontra o Paulinho. Ela não se lembrava do Paulinho. Lógico que eu me lembrei. Eu me lembrava de tudo. Aí a gente se reuniu. Eu falei, nós duas gostávamos de você. E ele também se lembrava disso. E aí ele disse. E ela não se lembrava do Paulinho. Aí ele falou, olha, você sabe que... Agora eu posso falar. Naquela época, eu gostava da Amanda. Eu queria ficar com a Amanda. Ele, Paulinho, agora ele abre o jogo. Naquele momento lá que nós gostamos as duas dele e que nenhuma ficou com o Paulinho, ele gostava da Amanda. Eu, na brincadeira, falei, você gostava ou ainda gosta? Ele deu um sorriso e a Amanda retribuiu. Vocês acreditam que ela e o Paulinho estão juntos e felizes? O Paulinho estava também separado, houve um reencontro e eles estão juntos e felizes. Eu pergunto, é impressionante ou não a minha história?
Olívia e Amanda. As duas irmãs. Tudo isso foi necessário na nossa vida, pelo menos nessa, como defendem alguns, para que as coisas tomassem o rumo que tomaram. Essa é a minha história de vida. Eu só queria, ao final de tudo, porque depois vão cobrar, o que houve, né, com a mudança? Veja bem, deixa eu explicar aqui só esse detalhe da mudança que muita gente me questiona. E depois eu tomei conhecimento, depois eu falei com a mãe da Amanda, com o padrasto, porque vocês se lembram que não era o pai dela, era o pai do Henrique, tá? O que houve? Na época, o pai dela, ou que era o padrasto, né, que tinha se casado com a mãe dela, o pai do Henrique, na verdade, irmão dela, ele estava ameaçado de morte por uma pessoa na cidade. E eles tiveram que fugir da cidade. Por isso que ele combinou uma mudança. Na madrugada, o caminhão encostou na casa dele 4h30 da manhã. E eles colocaram a mudança e fugiram. Não contaram para ninguém. Nem para a vizinhança. Minha mãe não sabia da mudança deles. Foi por isso que ela desapareceu da minha vida. Olha só. Não é impressionante? Gostaria que você mandasse o seu comentário a partir de agora, aqui, no canal do YouTube do Paulinho Boa Pessoa. Escreva o teu comentário e, por favor, se inscreva no canal. É um gesto simples para você, mas tão importante para o canal. E se sobrar gentileza, aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece. Muito obrigado.